de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para todos vocês que estão aqui já nos assistindo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, boa tarde a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Boa tarde, o Zé, que está aí por trás, né, nos ajudando, nos apoiando aí também. Uma alegria muito grande. Pessoal que está chegando agora, nós estamos falando aqui do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, da cidade de São João da Boa Vista. Fico muito feliz que você esteja aqui nessa tarde de calor, junto comigo, com o Leonardo. Nós vamos falar um pouquinho, né? Na verdade, ele vai falar um pouquinho sobre família, um presente de Deus. E para você que está chegando, coloca de onde você é, de que cidade você está falando. Divulgue essa nossa live, compartilhe, se você estiver pelo Facebook, compartilha ela. Nós tivemos essa semana um problema de hacker com 2 páginas do YouTube do Zé Aparecido, lá da Rede Amigo Espírita. Então, nos ajude a divulgar a doutrina, compartilhando, curtindo, curtam as páginas que estão, que vocês estão entrando aí pelo YouTube, e vamos levar a nossa doutrina maravilhosa adiante, tá bom? Salvador, Bahia, se aqui tá calor, Soraya, nossa, imagina aí como não esteja, né, Léo? Nossa Senhora! Pegando fogo, né, minha amiga? Natal também é calor, Pojuca, Santo André, Caxias do Sul deve estar um pouco mais fresco, Águas de Lindóia. Começou a melhorar. Está melhorando, o Sul está melhor. Queridos, Santos, né? Lá Santos deve estar bombando também, as praias devem estar assim, ó. Nem me fale, né? Gente, vamos fazer uma prece, enquanto vocês vão aí entrando na página, e aí a gente apresenta o Leonardo, tá bom? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a sua infinita misericórdia. E nessa tarde nós te pedimos, Senhor, que nos auxilie, que nos abençoe, e que para cada um que aqui esteja, para cada amigo que entrar nessa live, a sua presença, o seu amor recaia sobre suas famílias, sobre as nossas famílias. Pedimos aos mentores que inspirem o Leonardo, trazendo o recado oportuno para nossa compreensão e crescimento. E assim, Senhor, nos abençoa nessa tarde, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, Natal tem sol e praias com água morna, 360 dias. Ai, Maria José, não faz assim com a gente não tem praia, a gente só tem sol. E aqui não tem nada de morno, não, aqui pega fogo. Pega fogo mesmo. Né, Léo? Gente, o Leonardo Arruda, ele é de Limeira, também aqui do estado de São Paulo, está muito próximo aqui a nós, 1h30, mais ou menos. Ele pertence, é divulgador da doutrina espírita e trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade já há algum tempo, e hoje, nessa tarde, ele vai falar para nós sobre família, um presente de Deus. Então, se durante a explanação vocês tiverem alguma dúvida,
Já vão escrevendo aí no chat, nós vamos anotando. Se for alguma coisa que dê para eu interromper, eu entro, combinei com o Léo que eu vou entrar e a gente faz a pergunta. Se não, eu vou anotando tudo aqui e no final a gente faz, tá bom? Então vamos lá. Leonardo, a palavra é sua, que Jesus te abençoe. Muito obrigado, Elaine. Bom, é uma alegria muito grande, né? Aproveitando, agradecer a Elaine aí pela oportunidade, pela casa, né? Eu venho do Centro Espírita Luz e Caridade e hoje eu falo em nome do Amor, Luz e Caridade. Então, fico um pouco mais à vontade, né? E a intenção da live de hoje é justamente nós trazermos reflexão ao significado de família, que nós temos vivido diariamente na família, mas será que nós compreendemos o que ela representa? Será que nós damos o devido valor, o que de fato estar dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar, representa na nossa construção? Então, a ideia hoje, rogando a ajuda dos amigos espirituais, é justamente trazer luz para esse seio familiar que nós estamos inseridos, mostrando a importância, a fim de nós possamos olhar e entender a família como ela tem que ser entendida. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar é família, um presente de Deus. E aqui nós precisamos primeiro entender qual é o nosso entendimento de Deus. Porque quando nós olhamos pela doutrina, o que vem à cabeça em relação a Deus, a nossa compreensão, é aquilo que nós estamos acostumados a decorar. Está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, quando nos questionamos em relação a Deus, nós vamos buscar que Deus é a causa primária. Mas não é essa a interrogação que nós precisamos fazer a fim de compreendermos esse celeiro que conhecemos como sendo família. Nós precisamos trazer Deus como sendo o Criador, como sendo aquele que traz a origem, então, a criação dos espíritos. Então, nós vamos nos remeter à criação de Deus. Somos nós, criação de Deus. E aí, como a doutrina nos traz, somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. E o mais importante, a partir do momento da criação, nós nascemos desvinculados. E é justamente no nosso aprimoramento, dentro dos nossos caminhos que Deus vai nos colocando, que nós vamos nos vinculando e formando os nossos laços de família que vão se estendendo por toda a nossa vivência, por todo o nosso caminhar. Então Deus espera que nós sejamos felizes. E é justamente nesse caminho de felicidade que Ele vai nos colocando, ora através das provas, ora através das expiações, ora através das missões, mas sempre em busca da felicidade. Isso é o que Deus tem colocado para nós como mais importante. E é por isso que nós precisamos olhar, de fato, a família como sendo algo importante. Porque se Deus nos cria simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, e nos coloca a possibilidade de melhorarmos, é porque algo Ele tem a nos oferecer de bom. E seria muita pretensão olharmos, então, apenas a família como sendo o único presente de Deus. É que hoje nós vamos trazer o destaque para esse presente. Nós vamos trazer os olhos para o significado da família, destacar a importância disso. Então, nós não estamos aqui destacando o mais importante ou menos importante, mas sim o meio que nós estamos e o que isso representa. Nós vamos trazer algumas ferramentas a fim de compreender o verdadeiro significado de presente em nossas vidas. Como eu disse no começo, nós estamos imersos diariamente entre os nossos parentes, entre os nossos convívios familiares, mas nós ainda não entendemos o que isso significa. E é justamente isso que o estudo de hoje nos convida, a mergulhar na nossa família e compreender o que nós podemos retirar, o que nós podemos extrair dentro dessa contribuição de crescimento, dentro desse caminho que Deus tem colocado para nós de sermos felizes, de progredirmos, de evoluirmos dentro dessa sociedade, dessa contribuição. Então, nós já compreendemos que Deus é aquele
que nos criou, que nos fez como criação e nos deu a possibilidade da existência. E olhando o tema de hoje, agora nós vamos trazer o que significa o termo presente, para que a gente possa entender qual o caminho nós vamos seguir na reflexão de hoje. E quando nós olhamos e vamos buscar a definição de presente, nós vamos ter que é tudo aquilo que nós recebemos de alguém, recebemos de algo. Sempre muito bem pensado. Quando nós vamos presentear alguém, nós vamos pensar o que o outro está precisando, o que seria útil na vida do outro. E é esse o significado que nós vamos trazer. Presente é aquilo que vai ser útil à nossa vida. Então, Deus está nos fornecendo aquilo que é útil. E aí nós vamos decorrer o porquê disso. Uma outra condição que nós vamos encontrar em presente é que ele precisa ser sentido, precisa ser presenciado, precisa ser vivido. Quando nós falamos, olha, recebi um presente de alguém, nós precisamos ter sentido isso, precisa ser demonstrado, comprovado. Mas nós não temos comprovado diariamente esse presente família que Deus tem nos oferecido. Então, talvez é essa a intenção de hoje, trazer o significado de presente, de família, a fim de que possamos ali vivenciar, evidenciar a importância da família no nosso caminhar. E falamos bastante aqui em família, e é justamente para que nós possamos trabalhar esse tema. Porque nós, às vezes, colocamos de lado a família e caminhamos por outros rumos. E agora é preciso voltar novamente e entender o significado. Um outro olhar de presente que nós vamos ter é justamente a questão do verbo, do tempo, que é o agora. É justamente o momento que nós estamos vivenciando, estamos passando. Então é preciso entender que é o que Deus nos dá agora, é o presente que Ele nos faz chegar nesse momento. Então aqui nós já trazemos que é um presente, que é algo que vai nos ajudar, que vai nos agradar, que vai nos deixar felizes, mas é algo que também precisa ser presenciado e vivido agora. E aí nós vamos falar, mas mesmo que eu ainda não compreenda a grandeza de Deus, as ferramentas que o alto tem, como Deus poderia me presentear? E aí nós vamos lembrar que Deus, Ele é o dono dos céus e da terra. Então Ele consegue nos fornecer presentes espirituais, mas presentes terrestres. Quando nós trazemos a definição de Deus para o nosso dia a dia, não a definição decorada, aquilo que nós estamos acostumados a ler no livro, mas sim a definição do sentimento, aquilo que temos presenciado diariamente, fica mais fácil entender esses presentes chegando até nós. E aí, obviamente, como o texto nos traz hoje, a família. E para isso, para entender um pouquinho melhor esse tema, esse presente, nós vamos trazer duas ferramentas importantes que a doutrina espírita tanto trabalha, mas que tão pouco é compreendida. A primeira ferramenta que nós vamos trazer a fim de compreender, a fim de desbravar esse meio que nós estamos, é a reencarnação. E aí nós vamos lembrar do encontro de Nicodemos com Jesus, onde Jesus vai dizer que é preciso renascermos para poder encontrar o reino dos céus. E aí Nicodemos vai falar como é possível um homem velho voltar ao ventre de sua mãe para renascer. E aí Jesus vem e vai falar, se eu falo das coisas da terra e não compreendes, imaginas quando eu falar das coisas dos céus. Então aqui ele vai nos trazer, como todo o eixo de ensino do Cristo é a reencarnação, ele vai trazer que a reencarnação é algo natural, é algo que faz parte do nosso conhecimento. Mas nós não aplicamos isso no dia a dia. Nas atitudes corriqueiras que nós estamos deparados diariamente, nós não lembramos da reencarnação e da função. E uma ferramenta como essa da reencarnação vai nos ajudar a compreender a família como sendo a oportunidade da reencarnação. Mas é preciso primeiro identificarmos se nós já estamos preparados para olhar para a nossa vivência
com os olhos do Cristo, através da vida imortal, ou se nós estamos olhando ainda aos olhos de Nicodemos, olhando apenas a situação atual. Então é aqui que a reencarnação vai nos servir de ferramenta. Deixar de olharmos as coisas materiais e olharmos para a vida pós-túmulo, a fim de compreender, a fim de entender, a fim de aplicar que a nossa vida não é apenas o resultado atual, mas é o resultado que nós adquirimos através das reencarnações. E aí é justamente através dessa ferramenta, também fornecida por Deus, que conhecemos sobre reencarnação, que Ele vai nos propiciar os reencontros. É justamente a reencarnação que vai fazer com que nós possamos melhorar vinda a vinda através dos reencontros. É também a reencarnação que vai nos mostrar mais uma vez a imortalidade do espírito, mostrando que tudo passa, que através dos reencontros e dessas melhoras que nós vamos tendo, nós vamos adquirindo conhecimento. E o conhecimento é justamente o agora. Quando nós olhamos a doutrina, nós vamos lembrar que hoje é justamente a soma daquilo que fomos lá atrás. Então, quando nós olhamos no presente, nós vamos imaginar que tudo que nós temos é o merecimento de tudo que nós fizemos para trás. Então, a reencarnação vem ser essa válvula de aprendizado, essa válvula que vai nos fornecendo devagarzinho, de acordo com a nossa necessidade, o que nós precisamos. E é justamente ela que nos mostra que o agora é justamente as experiências vividas lá atrás, entre famílias. E nós não lembramos disso. Lembramos da reencarnação, mas nós não lembramos que todos os laços criados no passado vêm nos interligar e nos entrelaçar hoje na nossa família. Então, que a família é justamente o único meio de nos aperfeiçoarmos. Quando o Cristo vem nos trazer a importância da reencarnação como sendo o eixo principal do seu ensino, na sequência, ele vem trazer que apenas a família, apenas o berço, nos propicia melhorarmos, evoluirmos, crescermos, buscarmos ser felizes. Lá do começo, quando Deus fala que o caminho nos leva à felicidade. É justamente essa ferramenta que faz entendermos a grandiosidade da família a fim de nos melhorarmos. E aqui eu vou convidar vocês a voltar na última existência, logo após a morte do corpo. Então vamos nos imaginar na última existência corporal. Nós desencarnamos e é daqui para frente que nós vamos caminhar agora, no plano espiritual. Vamos imaginar que desencarnamos e vamos chegar no plano espiritual. Na chegada do plano espiritual, nós vamos sentir chegando aos nossos corações, ativando os nossos sentimentos, muitas vezes alegria, muitas vezes sensações de mágoas, muitas vezes aflições, muitas vezes esperança. Muitas vezes, no plano espiritual, nos pegaremos com vontade de rir, muitas vezes nos pegaremos com vontade de chorar. Nos sentiremos livres por não mais fazer parte do corpo material, mas nos sentiremos também presos por não mais conseguir acessar aquilo que nos agradava materialmente. Essas são as sensações que nós vamos experimentar após o desencarne. Seremos visitados pelos sentimentos a fim de poder refletir. Com a visão espiritual, nós vamos ter a capacidade, então, de olhar para todo o nosso histórico, olhar tudo que nós fizemos na vida anterior e aquilo que nós achávamos que fizemos de bom e que clareava os nossos caminhos, agora nós percebemos que não, que são muito poucas etapas boas que nós concluímos. E somos marcados muito mais pelos tropeços, pelas coisas erradas e equivocadas que nós fazemos, do que propriamente pelas coisas boas. E nós achávamos que éramos tão bons, que estávamos caminhando em busca à luz, em busca à evolução, mas passamos despercebidos por situações ruins. Emmanuel vai nos trazer que nós buscamos evoluir, buscamos ascender,
mas ainda nós estamos presos, engaiolados, enjaulados, como pássaros, que ao invés de asas que possam nos levar ao alto, estamos acorrentados às coisas do mundo. E é justamente isso que nós percebemos quando chegamos no plano espiritual. Que as nossas paixões estão muito mais ligadas àquilo que é da terra do que àquilo que é do alto, que é espiritual, que é de Deus. E é por isso que nós passamos encarnações e encarnações sem olhar com devido respeito e com devido valor para a família, a fim de compreender o que de fato isso significa. E é justamente nessa condição espiritual, com essa visão agora não mais da carne, mas com a visão do espírito, que nós vamos ser chamados a refletir sobre as nossas atitudes enquanto encarnados. A nossa consciência vai começar a nos cobrar da necessidade de retornarmos e reajustarmos aquilo que lá atrás nós não reajustamos. Tivemos a oportunidade, mas não reajustamos. São os reparos justos que nós precisaríamos ter feito e não fizemos. Então aqui nós começamos a compreender a necessidade que se faz de retornar, a fim de ajustarmos, de repararmos os erros que nós fizemos em outra encarnação, na encarnação anterior. O devido valor que nós não demos para a família, não demos para o nosso companheiro. Mas como será que nós teríamos coragem de voltar mais uma vez para a Terra e olhar o nosso irmão, que muitas vezes nós traímos, maltratamos, ignoramos, faltamos com respeito? Como nós poderíamos pensar em retornar e olhar no olho a olho desse irmão? Como poderíamos pensar em amar um filho que muitas vezes foi o nosso algoz na encarnação anterior? É aí que Deus entra mais uma vez e nos fornece a segunda ferramenta que nós vamos trazer hoje. A primeira, trazendo a importância da reencarnação como mecanismo de retorno e reajuste. E a segunda ferramenta nós vamos encontrar justamente no esquecimento do passado. E é justamente o esquecimento do passado que nos possibilita o retorno a fim de pagarmos, a fim de ajustarmos aquilo que outrora fizemos de errado. Esquecermos o que nós fomos e entender que tudo começa a partir de agora. É o esquecimento momentâneo que nos enche de coragem, porque ainda somos covardes diante dos erros que nós tivemos lá atrás. E é justamente esse esquecimento temporário que vai possibilitar, então, a nossa reconstrução, mais uma vez, recomeçando do zero, sem as lembranças que nos colocariam em dificuldades. Deus vem, mais uma vez, aliviar o nosso lado, aliviar a nossa compreensão de certo e de errado. E é justamente esse esquecimento do passado que vai nos despertar para a possibilidade de sermos perfectíveis como espírito. É o sede perfeito. É o momento de olhar para o Cristo, identificar as virtudes do Cristo e, mais uma vez, tentarmos evoluir. Mais uma vez, aplicarmos a virtude diariamente dentro da nossa família. E quando nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer que a cada existência que o homem tem, cada existência nova, ou seja, cada reencarnação, o homem vai adquirindo inteligências. E é justamente essa inteligência que vai o capacitando para identificar o que é bom, o que é ruim. E é justamente isso que vai classificando como um espírito melhor ou não, classificando como um espírito que está evoluindo ou não, através da consciência, dos bons atos. Então seria muito difícil nós caminharmos se nós não olhássemos pelo esquecimento do passado. Por vezes poderíamos ter sido grandes espíritos, grandes pessoas na humanidade. Será que nós conseguiríamos trazer a humildade de aprender, de reaprender? E se nós tivéssemos sido más pessoas, que é muito mais por esse lado que nós precisamos pensar, porque ainda estamos aprendendo, experimentando as virtudes?
nós não conseguiríamos iniciar a nossa caminhada de novo. Então, o Evangelho nos traz isso, que é justamente as experiências que vão possibilitando aprendermos através da inteligência. Leon Denis vai nos trazer que o esquecimento do passado, ele nos possibilita aproveitar amplamente a nossa existência atual, nos possibilitando modelar a nossa personalidade. É justamente o esquecimento que possibilita olharmos o nosso meio, vivermos amplamente as sensações que somos visitados, a fim de nos modelar como pessoa, modelar como a nossa personalidade. Entendendo isso, tanto a reencarnação como o esquecimento do passado, vamos colocar agora tudo isso junto, tudo isso misturado, e vamos aceitar, então, retornar à pátria, retornar à pátria terrestre. Sairmos do plano espiritual e visitarmos mais uma vez a Terra. E é justamente nesse processo, dessa coragem, através dessas ferramentas que o alto vai nos dando, que nós encaramos, mais uma vez, vestir a armadura e voltar. Mais uma nova etapa, mais uma nova vida que vai nos possibilitar evoluir. E aí nós pensamos, mas por que nós vamos falar em armadura? Por que nós vamos pensar que o corpo vem ser essa armadura física? Qual é o entendimento que nós vamos ter de armadura? Senão aquilo que vai proteger, aquilo que vai nos manter em segurança. Muitas vezes, a armadura nos mostra apenas os olhos, como sendo apenas a visão do espírito, sendo protegido pelo esquecimento, onde possibilita apenas ver para fora. Sentir limitados ali. E a armadura também é a roupa que nós vamos encontrar entre as batalhas e entre os enfrentamentos da vida. É justamente esse o papel do corpo, como armadura, que vai nos protegendo, nos aliviando das batalhas e dos enfrentamentos que nós vamos ter que encontrar diariamente. Porque quando nós encarnamos e voltamos ao reencontro, nós não vamos encontrar apenas espíritos que são simpáticos conosco. Muito pelo contrário. Nós vamos encontrar perseguidores, adversários, credores, cúmplices, todos esses ocupando posições na família, posições parentais, pai, mãe, tio, sobrinho, avó, companheiro, cônjuge, não é? Todos buscando ajustes de contas do passado. É Deus possibilitando esses reencontros através da oportunidade de renovarmos os nossos afetos através do reencontro da família. É justamente aqui que nós vamos chegar ao tema principal da tarde de hoje. Deus vai nos trazer agora a compreensão exata de por que temos recebido esse presente. Será que nós tínhamos olhado de fato para a família com esse olhar? Será que nós tínhamos encarado a reencarnação com esse propósito? Ou nós tínhamos olhado apenas na questão individual, de nós nos melhorarmos? Mas a partir do momento que somos colocados em família, vestidos pela armadura do corpo, esses conhecimentos, essas reflexões, precisam despertar por algo maior. E é justamente por isso que nós trazemos como sendo presente. Por isso que nós colocamos como a família sendo essa dádiva de Deus. Que é justamente aqui, nesse momento, que nós vamos começar a revisar os nossos sentimentos, as nossas sensações. É justamente nesse seio familiar que nós vamos começar a construir os nossos valores. É justamente no seio familiar que nós vamos ter companhia, proteção de seguir, de prosseguir, de evoluir. Ganhamos a coragem, mas muitas vezes nos sentimos desprotegidos. E é por isso que nós podemos considerar, então, como sendo esse celeiro de redenção. Porque é justamente na família que nós vamos encontrar o depósito de salvação. É lá que nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para, de fato, nos salvar.
vou te interromper um pouquinho, porque a Liara a pergunta dela entra agora no que você está falando. E quando a pessoa não teve contato com a família? A família, você está falando que é um presente de Deus e tal. Mas e quando essa pessoa não teve contato com essa família? Bom, primeiro, lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós podemos falar um pouquinho agora já. Acho que nós precisamos primeiro compreender todo mundo tem contato com a família. E nós não falamos aqui ainda entre a relação pai e mãe, né? Mas nós temos a família como sendo o meio em que nós vivemos. E se nós compararmos a família como sendo esse presente, nessa definição, nós nascemos, né? Então, o simples fato, mesmo que um contato muito mínimo entre duas pessoas que se amavam ou que tinham um desejo, já nos propicia, então, o nosso reencarne. E se através da reencarnação que nós vamos ter a possibilidade da melhora, a família, mesmo que não presente, foi ela que nos deu a permissão de retornarmos. Porque lembremos que só através da mãe é que nós conseguimos entrar mais uma vez na Terra, né? Encarnarmos mais uma vez no corpo, na armadura, como nós dizemos. Emmanuel vai dizer, lá no livro da Esperança, eu não sei, acho que é o capítulo 8, se eu não me engano, que a família é um instituto de tratamento. E aí, quando nós olhamos para a família sendo esse instituto de tratamento, Emmanuel, às vezes, nos ensina muito mais pelo tema que ele traz, pelo título que ele traz, do que propriamente dito pelo que ele coloca no capítulo. E aí nós vamos parar para analisar. Por que a família é um instituto de tratamento? E aqui nós vamos trazer a família, para essa comparação de agora, como sendo o meio em que nós vivemos. Nós somos criados, né? Ninguém nasce sem estar em nenhum meio. Mesmo quando nós olhamos para a questão de orfanato, existe um meio, existe a família, né? Mesmo que às vezes o pai e a mãe não estejam próximos, existem outras famílias que são os meios, né? Emmanuel vai trazer como instituto de tratamento. Instituto é tudo aquilo que vai pesquisar, que nos leva ao estudo de algo. Então, Emmanuel vai falar que a família é justamente o local onde nós precisamos estudar, precisamos pesquisar, a fim de receber, então, tratamento. Mas tratamento do quê? Tratamento da alma, tratamento moral. É justamente quando nós nos debruçamos sobre a família que nós vamos ter a possibilidade de pensarmos o que nós somos, o que nós fomos lá atrás, o que precisamos ajustar. O problema é que quando nós nos deparamos com os problemas da família, nós geralmente queremos esquecer, sair fora dos problemas. Nós falamos, já tenho os meus problemas, por que eu vou me envolver com o problema da família? Né? Então, é preciso, como o Emmanuel traz agora, é preciso debruçar sobre a família, debruçar sobre esse conhecimento, a fim de analisar mesmo. Quando eu estava fazendo a reflexão, o estudo para falar hoje, e eu cheguei nesse termo, né, instituto de tratamento, me remeteu a olhar cada membro da família, cada companheiro de jornada, né? O que eu tenho a aprender? Qual é a missão dele? Quais são os aspectos que me aproximam ou não? O que eu tenho para aprender em cada situação? Nós precisamos fazer isso. Vivemos assim no automatismo, né? Tudo muito mecânico, e nós precisamos toda vez voltar, reencarnar, porque nós não paramos para enfrentar ou para analisar aquilo que está à nossa volta. Então, quando Emmanuel nos traz Instituto de Tratamento, nos mostra a importância de olharmos e analisarmos a família ou o meio como sendo aquilo que vai nos levar a uma cura. E é justamente a felicidade, é justamente alcançarmos o reino dos céus. Nós tanto conhecemos através dos ensinamentos de Jesus. E quando nós debruçamos, então, pela família, quando eu parei a olhar a importância de cada um, mesmo que as influências não sejam boas, os exemplos não sejam bons, é preciso olhar e trazer a experiência para nós. E aí nós vamos encontrar dois aspectos fundamentais na família. Primeiro, o aspecto nutritivo.
que é justamente de nos nutrir daquilo que nos falta ainda. Nós que estamos chegando do plano espiritual, ingressando na família, a família vai nos nutrir, nos dando proteção, alimento, carinho, educação, nos despertando para a espiritualidade, né? Não é para a religião, é para a espiritualidade, porque existe uma avó que faz a prece, às vezes a mãe que faz uma prece, nos mostrando que existe sempre algo a mais. Vamos pedir para cá, vamos fazer assim. A família tem essa função, nutritiva. Quando buscamos na questão 208 lá do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que a função do espírito é justamente contribuir na progressão do espírito, no progresso do espírito. Então, o primeiro aspecto da família, se nós considerarmos todos nós como espíritos, é justamente ajudar no progresso do outro e vice-versa. E quando nós levamos por meio que nós estamos, é a mesma coisa. O segundo aspecto que nós vamos encontrar é justamente o aspecto normativo. A família tem essa questão de nos ajustar, nos orientando nas pequenas coisas, nos mostrando o caminho, nos dando responsabilidade, nos mostrando a autonomia, o respeito. E quando nós vamos olhar na 209, que é a questão após, né, a que nós falamos anteriormente, a obrigação do espírito, a obrigação como espírito é justamente encaminhar o outro para um caminho melhor, para uma melhor senda. Então, a responsabilidade nossa, tanto como espíritos da família, nós como espíritos, ou esperando um espírito que vai ingressar na nossa família, é ajudar no progresso desse ser e mostrar o melhor caminho através do exemplo. Então, aqui não estamos falando apenas de falar, nós estamos mostrando a importância do ser também. E aí nós vamos pensar, mas por que Deus uniu, então, esses filhos, muitas vezes que simpáticos e não simpáticos, dentro de um único lar? Por que ele não separou para facilitar as coisas? Porque nós olhamos tudo muito ligado à relação da carne e esquecemos de olhar pela visão espiritual. Nós imaginamos que Deus quer unir corpos e não espíritos. E esquecemos que aqui ele está unindo almas. Quando nós olhamos para todos encarnados como espíritos, nós estamos falando das almas. E nós pensamos, então, que ele está querendo criar laços corporais, laços da carne. É justamente essa definição que nós vamos perder quando nós olhamos pela visão espiritual e entendemos os laços da alma. E é por isso que Deus permite que juntos sejam encarnados, vivendo ali entre as paredes, vivendo ali um em convívio com o outro, simpáticos e não simpáticos. Porque Deus quer que nós aprendamos a nos amar uns aos outros. Não é esse o maior ensinamento? Amar um ao outro? Por isso que Deus nos junta. E aí nós vamos trazer a reflexão, olhando mais uma vez no Livro dos Espíritos, na questão 774, lá nas leis morais, ele vai trazer qual é a função primordial da família. É justamente para que nós possamos ajudar, colaborar com Deus, a fim de nos entendermos como próximos, a fim de nos entendermos, de nos amarmos uns aos outros. E na questão seguinte, a 775, ele vai falar que se nós afrouxarmos os laços familiares, se nós não buscarmos a nossa família como ser, sendo o meio de evolução, nós seremos classificados duas vezes como egoístas. Então, primeiro ele traz que a importância da família se encontra na necessidade de nos aproximarmos, de nos amarmos. E na segunda, que se nós não olharmos para a família com esse aspecto, se nós não usarmos a família como sendo essa ferramenta, nós seremos classificados como egoístas. E qual de nós tem feito essa pergunta diariamente? Eu passei a fazer essa pergunta várias vezes na semana. Várias vezes dentro de situações que a gente passa
estando dentro em um meio, estamos relacionados com o meio. Qual é a importância verdadeira da família? Será que aqui nós temos a mesma compreensão de quando nós começamos? Lá, quando nós iniciamos a nossa transmissão? Primeiro, qual é a importância? Depois, o que a família significa? Para que serve a família? Nós paramos para pensar nisso alguma vez? E talvez é por isso que nós temos errado tanto. Porque se nós conseguirmos colocar boas virtudes na vivência familiar, é com muito mais segurança que nós vamos conseguir reaplicar fora. Mas nós achamos que nós temos que buscar a solução lá fora. E quando nós tivermos a solução, a gente traz para a família. E é ao contrário. É justamente a família que é esse meio de aprender. E tentando trazer, então, a visão de alguns benfeitores, qual é a compreensão de família? O que a família significa? Qual a importância da família? Primeiro eu fui buscar lá em Missionários da Luz, quando André Luiz vai dizer que o lar, que a família, que o lar, que o meio, não é somente a moradia dos corpos, mas sim a residência das almas. Então nós precisamos olhar para a família como sendo a residência das almas, residência espiritual, e não dos corpos. A primeira definição é essa. O segundo ponto que eu fui buscar, Joana de Ângeles, SOS Família. E ela vai dizer, família é um grupo de espíritos necessitados e desajustados. Então ela vai trazer que nós, da família, somos um grupo de espíritos necessitados e desajustados. E precisamos buscar nos ajustar, primeiro entre nós, depois com os outros. E a sequência ela fala, estamos em compromissos inadiáveis através da reencarnação, buscando a reparação. Então ela traz que nós estamos desajustados e que nós precisamos urgentemente nos reparar. Esses compromissos reencarnatórios já são inadiáveis. Não foi assim, eu acho que dá para encarnar agora. Não existe outro tempo, é o agora. Precisamos reencarnar agora. E é por isso que nós estamos nessa família. Foi inadiável, não tinha como esperar mais. E quando buscamos o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele vai falar que a família constitui o centro dos nossos reflexos, agradáveis ou não. E aí nós pensamos, se a família corresponde ao centro dos nossos reflexos, o que nós temos refletido? Quando nós olhamos para a família, é justamente aquilo que nós somos. É lógico que tem uns que já estão um pouco melhores, outros que estão mais necessitados, mas é muito diferente, é muito pequeno essa diferença evolutiva entre um e o outro, entre os membros da família. Raros são os casos que vêm em missão, grandes espíritos dentro de uma família. São raros. Geralmente, são a família constituída por espíritos em provas e expiações, ambos aprendendo e ensinando. Então ele vem trazer que os reflexos da família é justamente aquilo que nós somos. A intenção é melhorarmos, buscarmos essa progressão, mas vai depender de nós. E que mesmo assim, comparados uns aos outros, pouco estamos diferentes evolutivo um do outro. E na sequência ele coloca que cada criatura é ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, às vezes, nós falamos, poxa, mas a família de fulano é melhor. As oportunidades daquela família é melhor. E aí Emmanuel vai nos dizer que não, que nós estamos justamente no raio de ação e que nós temos capacidade de desenvolver. Então é preciso olhar para a nossa família como sendo esse raio de ação, como sendo a ferramenta de agir. Emmanuel nos coloca que é somente nesse meio que nós estamos, que nós vamos ter capacidade de ação e desenvolver. Em outro meio, talvez nós não tenhamos como agir essa evolução. Então ele nos traz a refletir como é importante olharmos o nosso meio familiar, abraçarmos de fato a família
como sendo essa escola bendita que vai nos possibilitar a redenção. É justamente a família que vai nos mostrar as ferramentas necessárias da evolução, através do ofício da redenção. É na família que nós vamos encontrar justamente a nossa salvação como espírito. E nós estamos diariamente fugindo dela. O convite aqui é nos aproximarmos da família, é olharmos o nosso meio que nós estamos e entender o que nós conseguimos tirar de bom. É inevitável pensarmos que nós não vamos viver entre lágrimas, que muitas coisas da família não vão nos desagradar, mas é justamente através desse amor, através da dor, que nós vamos fortalecendo esses laços. O amor que vai nos dando força de continuar e a dor que vai nos mostrando o caminho errado que nós estamos seguindo. É o aprendizado. Nós que estamos tão acostumados a falar, ou nós chegamos pelo amor, ou chegamos pela dor, e a família é justamente isso. É a oportunidade de olharmos pelo amor ou pela dor, mas em ambas as situações, extraindo aquilo de melhor que nós temos. Por isso que é importante nós valorizarmos a nossa jornada atual, o que nós estamos vivendo agora como família. Qual é a nossa condição atual? Vamos valorizar. Mesmo que não seja melhor, vamos valorizar. E uma questão importante que nós buscamos lá no Evangelho é que, por vezes, poderíamos pensar, mas será que o processo de reencarnação não vai destruindo esses laços que nós vamos criando como família? Porque, às vezes nós criamos um laço aqui, depois na reencarnação pode ser que venha todos juntos, pode ser que não. A reencarnação não vai destruindo esses laços? Seria melhor haver outra possibilidade de ajustar esses laços? E aí nós vamos ouvir, nós vamos ver, vamos ler no Evangelho, ensinamento do Evangelho, que não. Que é justamente a encarnação de família em família que vai possibilitando apertarmos, ajustarmos ainda mais esses laços. É a reencarnação através dos reencontros da família, mesmo que não a todo momento com os mesmos espíritos, que vai nos aproximando desse laço afetivo. E esse laço afetivo que não é terrestre, mas é espiritual. É preciso olharmos com esse carinho. E Deus sabe muito bem disso. E é justamente nessa segurança que por vezes não entendemos, ficamos desesperados em pensar em tudo isso, mas pelo amor divino, Deus sabe que esse é o melhor presente, a melhor condição que Ele pode nos dar. E como é que Ele nos alivia? Como é que Ele faz, então, conforme eu tinha falado lá, nós íamos falar sobre isso, como é que Ele faz esse processo todo do reencarne, do esquecimento? Ele faz através do ingresso a um berço no colo de uma mãe. Sempre nós vamos entrar, mais uma vez, no processo da reencarnação, vindo ao mundo através de uma mãe. E por que através de uma mãe? Porque é justamente na mãe que ele vai trabalhando os sentimentos, não todas, mas a maioria, e vai trabalhando o sentimento, estimulando a confiança antes de nascermos. É justamente a mãe que tem a capacidade de envolver um nenê pequeno, um bebê pequeno, com o maior carinho do mundo, sublime. E aí nós perguntamos, levando a pergunta que nós tivemos anterior, mas e se a mãe abandona? Mas alguém assume esse papel importante. E não vamos imaginar que isso não está na programação divina, porque está. Então, como é importante nós olharmos para a nossa mãe, aquela que está mais próximo de nós, e agradecermos a oportunidade de termos nascido. Porque se nós recebemos esse sentimento, esse carinho, nós vamos apertar então esse laço. Mas se nós não sentirmos tão amados, de alguma maneira vai nos estimular a fortalecer ainda mais. Então, ou nós vamos entender pelo amor ou pela dor, mas é justamente o carinho inicial que Deus nos fornece no colo de uma mãe, no colo daquela pessoa que mais próxima está de nós, que nós vamos criando essa coragem de embarcar na família. E nós, muitas vezes, quando crescemos, ignoramos tudo isso.
Por isso se faz necessário aqui nós olharmos o significado de presente agora, como a família sendo um presente, na questão temporal, de ser o presente agora, que é o alto pedindo que nós olhemos para a nossa família hoje, agora, no momento atual. É sermos presentes, estarmos presentes, sentirmos presentes. É importante essa relação a fim de compreender o que de mais importante nós vamos conseguir extrair do meio que nós estamos. E a família, quando ela nos coloca justamente nessa questão presente, quando nós nos sentimos presentes na família, como nos sentimos uma parte integrante da família, através do amor, do carinho, da confiança, que nós somos levados a estimular a nossa fé. Se nós, em algum momento, fomos convidados a uma prece, a uma oração, a levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, é porque nós compreendemos que existe um amor superior olhando por nós. É porque nós já compreendemos que há algo, um amor muito superior, não é só superior, é muito superior da nossa capacidade de entender, nos mostrando o que é melhor para nós, o que nós precisamos, quais são as ferramentas necessárias. Então é preciso olhar para Deus como sendo esse Pai justo e bom, esse Pai amoroso, que nos presenteia de acordo com as nossas necessidades. Porque por hora nos pegamos presos à matéria, acorrentados de fato à terra. Mas a nossa visão precisa ser uma visão a longo tempo, a longo prazo. É justamente a visão do futuro. Precisamos trazer aqui o ponto de vista da vida futura, trazendo as experiências do passado, as oportunidades que deixamos passar lá atrás, mas entendendo que hoje é justamente a oportunidade de construirmos o nosso futuro, para que quando chegarmos lá na frente, num novo berço, possamos ter outras oportunidades, estarmos em condições melhores. Por isso, chegando aqui, já próximo ao final, nós precisamos olhar para a família como sendo essa importância de construir o que nós queremos ser lá na frente, despertando essa aliança entre o homem e Deus. É preciso olhar a necessidade de nos ligarmos ao alto através das ferramentas que nós recebemos. E quando nós olhamos, então, a doutrina espírita como sendo um auxílio, como sendo a base de olharmos esse entendimento do presente, o entendimento do que representa a família, nós vamos entender que é dentro desse seio que nós vamos encontrar a forma de nos educar, de nos regenerar, edificando a nossa moral. É justamente esse o ponto de reflexão. Então, que possamos deixar de sermos egoístas, que possamos deixar as nossas vontades materiais, que possamos olhar para os céus diariamente, agradecendo todos os presentes que nós recebemos, mas talvez dando valor para o maior presente que nós temos, que nós ganhamos todos os dias, que é justamente a família. Muito obrigado. Léo, eu que te agradeço, mas tem 3 perguntinhas aqui que a gente vai colocar. Eu estava nela, deixa eu voltar aqui. A Denise, ela está perguntando, ela está junto aqui com, cadê? 4h23, eu marco o horário para não me perder, aqui, ó. Só vamos dar valor quando partirem? Até quando? Sinto que minha família não reparou os erros. Acho que ela quer dizer assim, só vai sentir, né, quando todo mundo partir, né? Até quando que vai isso? Eu acho que o primeiro momento é nós olharmos para a nossa condição, né? Diariamente mesmo eu falo essa experiência que eu tive. Nós passamos uma situação que deixou todo mundo meio chateado, e aí uma amiga muito próxima foi fazer uma prece e agradeceu justamente a pessoa que desagradou todo mundo, né? E aí, durante a prece, eu pensei e falei, mas não é possível. Como que ela está fazendo uma prece agradecendo?
E aí, no final, ela coloca assim: eu agradeço não por aquilo que ele me mostrou ser o certo, mas por aquilo que ele mostrou ser o errado. Então, mesmo nessas dificuldades da família compreender, de ter ajustado ou não, que nós possamos ter esse olhar a fim de entender o que é certo e o que é errado. Talvez na vida anterior, nós estávamos juntos no mesmo erro, né? Mas agora nós já temos um olhar um pouquinho melhor. Então, só numa próxima? Talvez não. Talvez o momento de despertar é outro, né? O Daniel está perguntando: poderíamos discernir a família sanguínea da família espiritual, em que os laços de simpatia e afinidade são relativos, se a afeição familiar e social procede de encarnação anterior e não da atual? Nós vamos trazer duas definições diferentes, né? A relação família terrestre, na hora que nós fomos encarnados, nós temos a família espiritual. E é justamente a família espiritual que vai nos dar o suporte, o auxílio, as intuições, nos ajudar do plano espiritual para o plano terrestre. Então, se nós formos olhar a relação de todo momento ter que encarnar entre a família espiritual, que experiência nós vamos ter? Porque ficaria muito fácil, né? Porque a todo momento nós vamos reajustando e nada de novo nós somos colocados à prova. Então é importante, eu acho, se nós olharmos no papel individual nosso, como que eu posso progredir mais rápido? Voltando com o espírito que eu tenho afinidade ou justamente com aquele que eu não tenho, para tentar reajustar isso? Então, quando nós olhamos desse lado, eu acho que não voltar com a família espiritual e sim distintos é muito melhor, né, nessa questão de aprimoramento, né? Acho que foi isso que ele quis perguntar, né? Acho que ficou boa a resposta. Depois tem mais uma aqui, que a Denise pergunta: mesmo sabendo dessa realidade familiar, percebo resistência dos membros em mudar, haver conciliação. Orgulho, teimosia prevalecem muitas vezes. Quando o parente morre, vem o remorso. A gente vê constantemente isso acontecendo. E mais triste ainda, a gente vê isso na própria doutrina, né? Entre os espíritas. Então a gente vai vivendo nesse automatismo e não olha nós como espíritos. A gente ainda não olha espírito, a gente olha carne, né? E não carne espiritual, recebendo a influência e tudo mais. Nós não temos a questão da vida futura, nós ainda olhamos apenas para essa vida. Então, nós ainda não aceitamos o outro não aceita nós. E quando parte, aí nós temos aquele choque. Por que não fiz diferente? E aí a pergunta que fica mas nós não temos esse conhecimento? Porque se for espírita, a todo momento nós trabalhamos essa questão, a questão moral, né? Mas será que nós estamos trabalhando de fato, nós mesmos? Porque nem mesmo a questão morte nós conseguimos superar e nós trabalhamos tanto ela dentro da doutrina. Então, eu acho que nós ainda somos aprendizes, né? E estamos aprendendo a caminhar e aceitar. E o Paulo está perguntando: quando temos dificuldade na família em aceitar a nossa opção pelo espiritismo, como agir? É uma pergunta bem difícil, né? Porque eu falo muito isso nos grupos de estudo. Nós viemos espírita numa condição muito favorável hoje, né? Imagina lá atrás, na época de Kardec e tudo mais. Mas ainda existe um preconceito, ainda existe uma trava muito grande. Eu acho que é com o tempo, né? A doutrina ainda é nova, se nós considerarmos. Eu acho que é aceitar a visão do outro, de não aceitar a doutrina. Eu acho que é continuarmos a nossa verdade, mas entendendo que o outro talvez não esteja preparado para isso. Dói, né? Porque nós temos uma visão aberta, a gente levanta o véu de fato, tira o véu das compreensões. Eu acho que é muito mais mostrando o nosso ponto de vista. Vai chegar uma hora que a pessoa fala: poxa, acho que é por aqui mesmo, porque por lá eu não consegui ter esse aprendizado, né? Então vou olhar por esse lado. Acho que é isso.
melhorou muito já essa questão hoje em dia, né? Assim, na família mesmo, assim, quando você depende de mãe, de pai, nós temos casos que os pais não sabem que os filhos, né, jovens, frequentam a casa espírita. Os pais não Velhos aceitam. mesmo, né? Existem, né? Por exemplo, eu venho de uma família evangélica e eu casei com um espírita, né? Então, assim, e desde que casamos, eu passei a seguir a doutrina espírita. Mas, assim, não porque ele vai, você tem que ir de forma alguma, e eu também nunca falei, você tem que ir na minha, eu vim por afinidade, porque eu gostei, e entrou dentro daquilo que eu buscava. Com 20 anos, é aquilo que veio, né, eu era jovem, encaixou. Mas a família que eu deixei em casa, os pais que ficaram, não gostaram. Então, Paulo Witter, tem o meu exemplo aqui, ó, que foi difícil. Minha mãe, meu pai é muito de boa, né? Mas a minha mãe não gostava, né? Mesmo, ai, você vai ficar indo nesses lugares? Eu falei, eu adoro esses lugares, mãe. Para dar uma carta, adoro. A coisa lá é louca, a senhora precisava ver. Ai, só por Deus, que eu sou isso aí que vocês estão vendo. Aí as crianças cresceram, e aí a Lívia fazia balé, e a gente montava peças de teatro espírita, e aí ela começou a ir nos finais de ano para ver a Lívia dançar e o Thales tocar o teclado, porque o Thales toca piano. Pronto. Aí ela viu que não tinha nada demais lá dentro. E ela compra pizza e ela ajuda. Então, é devagar, viu, Paulo? Devagarzinho a gente vai mostrando para os nossos pais e para a esposa e para marido, quando é o caso, que são separados, que cada um tem a sua religião. Faça o bem. Mostre que a doutrina é o melhor, né, Léo? O Paulo aí é um amigo lá de Conchal, né? Não sei se você conhece ele, eu acho que ele colocou mais para dar uma pegadinha em nós, viu? Do que para perguntar, viu? Ele falou, boa tarde, Léo, amigo, Léo, sei lá, ele te chamou muito na intimidade, eu vi que que era chegado. Ele é lá da USA de Conchal. Ô, Léo, vamos de Rio fazer Claro. palestra, então, ó, vamos fazer um bate-papo aqui, ó, Paulo, né, quem sabe, se ele for falador que nem o Léo, vamos lá. Pode chamar, ele é melhor que o Léo, tenho certeza. Olha lá, ó, a propaganda ao vivo, hein? O que a Eneida? A Eneida está perguntando alguma coisa? Enilda, perdão. Tenho muitos traumas de família. Fui criada numa família onde via a palavra diabo, ou seja, era chamada de diaba. Acho horrível essa palavra. Enilda, não se pega nisso, não. Léo, o que você tem para falar para Enilda? Primeiro, eu acho que a gente tem que trazer, para simplificar um pouquinho, a definição de diabo, né? Porque, por vezes, nós imaginamos que diabo é uma figura, né? Uma pessoa ou um ser. E diabo é justamente aquilo que vai contra os ensinamentos do bem, contra os ensinamentos de Jesus. Então, ficou fácil. Se você segue o caminho de Jesus, é impossível ser diabo, né? Então, o diabo não é uma entidade, né? Então, acho que por aí a gente já desmistifica tudo isso, né? E leva pelo lado carinhoso. Pensa numa diaba bem bonita. Bem bonita. Assiste o filme Lúcifer. Lá tem cada diabo bonita, não é, Léo? A série do Lúcifer. Olha eu fazendo propaganda de Netflix aqui. Gente, Léo, muito obrigada. Foi uma tarde muito gostosa, muito abençoada. Falar de família é muito importante. Todos nós temos, né? Algumas dificuldades, cada um na sua. Não existe a família perfeita. Não peça para nascer na família do vizinho, a sua é a certa. Nós estamos no mês amarelo, setembro amarelo. Não pense que a sua depressão, a sua dor, e tirando a sua vida, vai tirar alguma situação que às vezes, né, possa estar passando em relação à família. Não é assim que funciona. Procure ajuda. Nós somos todos aqui da USE, tem outros órgãos também que podem ajudar. Então, família é cadinho burilante de amor. Não é, Léo? Aproveitando,
o Haroldo vai falar muito isso, né? Se nós buscamos uma família perfeita, se nós buscamos um companheiro perfeito, deixa quietinho lá, porque todos nós temos defeito, nós vamos atrapalhar eles, né? Vamos ficar entre nós aqui, que nós não vamos combinar com os perfeitos. E aproveitando que nós estamos em setembro, né? Setembro amarelo, caso alguém esteja precisando de alguma coisa, de um ombro amigo, de uma palavra amiga, me coloco à disposição também. Nós, pela USE, pela doutrina, pelas nossas casas espíritas, estamos todos à disposição. Elaine, obrigado imensamente pelo carinho, pela oportunidade. Um grande beijo a todos que estão nos acompanhando aí em casa também. Gente, olha, foi muito legal ter todos vocês. Já aproveito para convidá-los para a próxima quarta, dia 9, nós vamos ter o Rony Ricardo de Volta Redonda, e ele vai trazer o tema, o impostergável perdão. Olha que legal, hein? Nós temos que não deixar o perdão do lado, hein? Ó, impostergável perdão. O Rony já esteve aqui com a gente, falando da Dona Ivone do Amaral, nos emocionou profundamente. Então, eu convido que vocês agendem, marca aí no celular, quarta-feira, agora, dia 9, às 19h30, tá bom? Léo, Deus te abençoe, você, sua família linda, que Jesus te abençoe, te cubra com muita luz, você, suas filhas, sua esposa, e vamos caminhando com as nossas famílias, não é mesmo? Exato, com as dificuldades e tudo mais, aprendizado. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Gente, boa tarde e até a quarta, se Deus quiser.